Bem-vindos a mais um Diário do Climatério da Gi. 2 meses depois eu consegui passar aqui para fazer um resuminho rápido do que foi esses 2 últimos meses dentro da minha experiência com o Climatério. Lembrando que agora, que o dia que eu tô gravando esse vídeo, né, que hoje é dia 26 de fevereiro de 2026, eu ando com a mente bugada, hoje é 26? Hoje é 26. E há 2 meses atrás eu fiz o último diário e eu resolvi fazer esse agora, porque a vida tomou um rumo, fez o vucu-vucu, aconteceram tantas coisas e eu não estava conseguindo parar diante de outras gravações, de outros conteúdos, de outras coisas que eu preciso fazer, além de ser dona de casa, né? Bora lá! Nesses 2 últimos meses eu caí 3 vezes, uma vez foi no shopping, outra vez foi na rua, né? No shopping eu bati um dos joelhos no chão, na rua eu fui com os 2 joelhos no chão, bati o joelho, bati o braço, eu caí assim, parecia eu dei tanta risada, enfim, a gente ri porque não vai chorar, né? Em casa eu dei um escorregão, mas consegui segurar na parede, e diante dessas coisas assim, que eu percebi que eu não tô tendo, sabe, noção de espaço? Eu não tô tendo noção de espaço, né? Que nem essa do shopping que eu caí, até agora eu não entendi, eu fico refletindo na minha cabeça como eu caí, eu ainda não consegui entender, não entrou na minha cabeça. E essa da rua, o Paulo acha que eu pisei errado, mas eu sei que eu não pisei errado, eu sei que eu pisei certo, mas enfim, vida que segue. E em casa realmente foi um escorregão, porque eu tô sem noção de espaço. Tem hora que parece que tá tudo vago, assim, tudo estranho. Eu não sei decifrar mais ou menos para vocês como é que eu ando me sentindo de vez em quando. Além disso, a gente percebeu um nível crescente de apagões na minha memória. Esquecimentos, troca de palavras, eu quero falar uma coisa, eu falo outra, ou eu literalmente esqueço. Outro dia eu falei para minha médica e falei para o Paulo, eu entrei no banheiro, eu saí, vou tomar banho. Saí do quarto falando que eu ia tomar banho, entrei no banheiro, fechei a porta e falei, o que eu vou fazer aqui mesmo? E eu fiquei um tempo. Até lembrar que eu tava, porque eu não queria ir no banheiro, né? Até lembrar que eu tava dentro do banheiro para tomar banho. Estava fazendo almoço, e aí peguei a air fryer quente, tirei a mistura que estava dentro da air fryer e em vez de colocar ela no lugar da própria air fryer ou em cima da pia para esfriar, fui pôr ela na geladeira. Assim, coisas bobas que você fala, Gi, é bobo, mas é um bobo que tá constante, sabe? Não é assim, aleatório. É um bobo que tá constante. Outro dia eu não conseguia falar pro Paulo para ele pegar o balde e colocar o negócio dentro. Aí ele, que negócio? Eu falei, aquele negócio que a gente usa no corpo, ele, que negócio? E ele sabia o que eu queria falar, só que ele estimula que eu use a cabeça, sabe? Que eu respire, fique calma, para que eu lembre a palavra que eu preciso falar. Eu não conseguia lembrar a palavra água. Falei, se continuar nesse nível, eu vou esquecer meu nome daqui a pouco, né? Por esse motivo, né, a gente eu decidi conversar com uma neurologista, fazer os exames para saber o que está acontecendo, se de repente essa fase do climatério está influenciando mais. Como vocês sabem, eu leio muito sobre tudo e eu sempre fui muito boa de memória e a minha memória está falhando muito. Eu falo toda hora, gente, buguei. O que eu ia fazer mesmo? Eu tô bem nessa pegada, assim, sabe? E não é falta de sono, porque com o fitoterápico que eu tô tomando pro climatério, eu deito e eu durmo, literalmente, é uma maravilha. Hoje eu vou na minha vida só agradecendo, não tenho nada do que reclamar nesse quesito. Não tenho mais tido aquelas ondas de insônia, aquelas ondas de calor incessante. Eu tô conseguindo sentir até frio. Claro que eu não tomo mais banho quente como eu tomava, não existe mais essa opção de tomar banho quente, não existe mais. Mas não é gelado, então é aquela água mais friazinha. Que mais eu posso falar assim? É isso. São a libido. Tá assim, né? Não tá tipo, ai, não quero mais saber, me abandonou. Ou tipo, ai, vamos fazer todo dia. Não. Tá assim, né? Tem semana que vai mais, tem semana que vai menos, então tá bem nessa pegada. E eu quis gravar hoje também, porque como eu tava lá com a neurologista conversando com ela, a gente tava falando, ela, né, na verdade, estava relatando para mim que o número de mulheres hoje que não entendem, que não entra na cabeça delas que climatério, menopausa não é velhice, é um processo natural que nós mulheres experienciamos. Confesso que aos 40 anos, quando eu descobri que eu estava no... Quer dizer, aos 40 não, né? Com 42. Que aos 42, quando eu descobri que eu estava no climatério, eu fiz, oi?
Eu fiz, como? O quê? E aí a gente fez as contas e descobriu que começou num processo ali dos 40 anos, porque o atraso da menstruação, a irritabilidade que estava além do normal, a gente percebeu que a libido já estava indo por água abaixo, eu comecei a sentir calor na época do inverno, aí que a gente foi perceber que, tipo, cara, tem alguma coisa aí, você não tá, né, mais normal dentro daquilo que a gente está acostumada com você. E a minha neuro estava falando justamente isso hoje, que muitas mulheres, gente, se você tem mais de 40 anos, você tá passando irritabilidade fora do normal, sabe, você tá tentando perder peso e não consegue, tá fazendo atividade física e tá vendo que o teu corpo não tá mudando, pelo contrário, você tá engordando, a sua barriga está aumentando, ondas de calor, libido, esquecimentos, perca de espaço, né? Parece que a gente perde o espaço, assim, a gente não tem mais noção de espaço de nada, a gente só vai, né? Tipo, vamos jogar na vida. A gente tá bem nessa pegada, assim. E tantas outras coisas, né? Coceiras, enfim, tantas outras coisas. Dor no corpo que parece que Jesus, você lutou uma guerra. Não é possível, porque é uma dor que dói as juntas, né? Cabelo, gente, cabelo. Eu era a dona do cabelo, né? Eu acho que eu entrei na fila do cabelo e fiquei, porque todo o cabelo do mundo tava aqui. Agora, não tem mais. A moça que foi passar o produto para reduzir um pouco do meu cabelo de volume, de cacheados assim, né, que agora ele não tá mais tanto, eu ainda falei para ela, olha, eu tenho muito cabelo. Ela, não, Gi, calma, vamos ver. Quando ela viu, ela falou, Gi, você tem cabelo, mas não a quantidade que você falou. E aí que eu fui ver que realmente o meu cabelo reduziu, porque ele cai, né, gente? O cabelo você faz assim, puf, o cabelo cai, que é uma beleza. Unha fraca, sem comentários, enfim. Se você tá vendo, mulher, que você tem mais de 40 anos, mas Gi, fui no endocrinologista, no ginecologista, está tudo normal, os meus exames de sangue, os meus hormônios, está tudo normal. Mesmo que você veja no papel ali que está tudo normal, troca de laboratório, vá para outro laboratório, e mesmo que no outro laboratório seja uma diferença pequenininha assim, fique atenta porque você já está no climatério, porque nós começamos a perder os hormônios a partir dos 35 anos. Os sintomas, eles demoram a aparecer, só que gradativamente você vai vendo que algumas coisas e você não tá mais legal, entendeu? E aí ela estava me relatando hoje que o número, olha isso, gente, aumentou em 70%. O número de mulheres acima dos 40 anos que estão tomando antidepressivo e não estão depressivas, tomando remédio de tarja preta para dormir e não precisa tomar remédio de tarja preta para dormir, indo no psiquiatra e não precisa, é só cuidar da bênção do hormônio. Quando ela falou isso pra mim, ela não sabe que eu trabalho com rede social, que eu trabalho com mulheres e tal. E eu fiquei olhando pra ela assim, eu falei, nossa, que interessante a senhora contar tudo isso pra mim. Ela falou, mas é preocupante, porque as mulheres, elas estão achando que o climatério, que a menopausa é velhice, e não é. Nada mais é do que o teu corpo se preparando para uma outra jornada. Não é que você tá velha, mas ele tá se preparando para uma outra jornada. Se toda mulher batesse o pé, não estava passando por isso. Tanto que ela puxou minha orelha. Eu falei, nossa, eu vim aqui para pedir ajuda e vou sair daqui apanhando, né? Porque com essas ondas de esquecimento, esses apagões que eu ando tendo, eles ficaram frequentes nesses últimos 2 meses. E ela falou, você não se enquadra na reposição hormonal? Aí eu falei, sim, me enquadro. Dentro do que eu conversei com a endocrinologista, eu sou a paciente que posso fazer reposição hormonal a hora que eu quiser. E por que você não fez ainda? Aí eu falei, porque nós optamos por tomar um fitoterápico para que, se mais tarde eu vier a ter mais complicações, aí sim a gente entrava com a reposição hormonal. Mas como que você está se sentindo? Eu falei, eu tô bem. Agora eu percebi que nesses 2 últimos meses que o esquecimento está assim, que não tá legal. Fora isso, tô tranquila. Ela falou, bom, mas ainda assim, se você é uma paciente, assim mesmo, se você é uma paciente que se enquadra na reposição hormonal, a sua médica liberou e todos os seus exames estão ok, pensa em fazer para que você tenha mais qualidade, porque se tá bom agora pode melhorar. E eu vou conversar com a endocrinologista. Então, gente, o meu relato, né, para vocês, a minha dica, né, gente, pelo amor de Deus, é muito sério, sabe? Porque a gente começa a tomar um antidepressivo hoje achando que a depressão, ela também é um estágio do climatério. Também é. Não significa que vá ter.
Mas a maioria das mulheres, a partir dos 40 anos, começam a ter depressão, tipo, a carga que a gente viveu na nossa vida, sabe? O nosso emocional cansa. E aí, quando completa 40 anos, os hormônios caem, a gente fala, putz, agora eu tô na lama, já era, sabe? Mais ou menos essa pegada. Se tu tá sentindo que tu tá com princípio de depressão, aquela tristeza, aquela preguiça de tomar banho, aquela vontade de não falar com ninguém, aquela onda de calor, aquela falta de libido, aquela irritação, que a pessoa que tá do teu lado, respira. Tu quer torcer o pescoço dela. É bem nessa pegada. O barulho da água. Fala, pra que esse barulho? Todo dessa dor. Parece que o nosso ouvido ele fica muito mais atento. Principalmente, a gente se irrita mais com as pessoas que convivem com a gente. Então, se tu percebeu alguma coisa diferente, cara, conversa com a tua ginecologista. Conversa com o teu endocrinologista. Porque não necessariamente precisa ir num psicólogo, num psiquiatra. Às vezes é hormonal. Ela falou para mim que tem um estudo, 70% das mulheres estão tomando medicação sem precisar. Aí tu vicia no remédio, tu vai tirar a tarja preta como amanhã? Fala para mim. Tudo porque tu tem receio de... Ai, mas eu estou no climatério. Eu tenho 44 anos e estou no climatério desde os 40 anos de idade, ó. Qual é o problema de dizer isso? A gente não tá velha. A gente tá passando por um processo de autocuidado, de amor próprio, de literalmente dizer não pro mundo e cuidar da gente. Já que a gente não faz isso voluntariamente, acho que Deus falou, deixa eu dar uma pausa na vida dessa mulherada, porque elas querem abraçar o mundo, fazer tudo por todo mundo e nunca cuidar delas. Então, querendo ou não, é uma forma da gente se cuidar. Então, pelo amor de Jeová, antes de começar a tomar, eu vou tomar esse remédio, eu vou tomar essa vitamina, eu vou tomar não sei o quê, eu vou tomar... Não se automedique. Não é porque você não tá dormindo que você vai na farmácia pedir pro farmacêutico te dar um remédio para você dormir. Eu já contei para vocês da minha oftalmologista que a irmã dela foi na farmácia pedir um remédio para o ciclo dela descer, porque estava atrasado há 6 meses, desceu e ela teve complicações e ficou cega, porque ela estava no climatério, com 36 anos de idade. Eu já contei isso para vocês. Se vocês fazerem levantamento, se vocês pesquisarem no Google, se vocês conversarem com os médicos, cara, mas meu médico... Gente, eu fui a pessoa que eu troquei de ginecologista, porque quando meu ginecologista era homem, não que por ele ser homem, mas tipo, o jeito dele assim, me tratei com ele anos. Doutor, tá acontecendo isso. Vamos fazer aí uns exames de hormônio para ver como que tá isso daí. Quando eu cheguei, que ele viu, ele olhou, você tá no climatério. E ele foi grosso comigo, ele foi grosso, tipo, não quero te atender. Ele é obstetra, ele é ginecologista e obstetra, né? Ele gosta mais dessa parte de obstetrícia. Então ele não curtiu, e ele foi tão grosso que eu troquei. Passei para uma outra ginecologista, daí também fui encaminhada para endocrinologista e estou fazendo tratamento. Então, gente, não é porque o teu primeiro ginecologista tá tudo bem, ignora, isso daqui é irrelevante. Não é irrelevante. Um pouquinho de testosterona, tem tantos hormônios, né? Mas tipo, a testosterona tem um outro. Eu não vou lembrar, eu só tô lembrando da testosterona porque acho que é o que mais fala, né? Mas tem a testo, tem o tire... eu não lembro. Mas todos os hormônios, um pouquinho que eles ficam abaixo, a gente cansa, a gente se irrita, sabe? Tudo mexe com a gente. Então, antes de se medicar, mas a minha sogra toma, minha mãe toma, minha vizinha toma, minha amiga toma. Nenhuma mulher é igual a outra. Entendeu? Não! Então não se automedique, não fique tomando remédio para dormir, porque do nada a gente para de dormir, né? O sono faz assim. Você tá lá deitada na cama, pode estar com o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado, e o sono, todo mundo babando, roncando do teu lado, e o sono. Você anda pela casa e o sono. Você fala com Deus, com o universo, com todo o sagrado, você limpa a casa, se tiver que limpar, você faz tudo. E o sono? Pois é, então acontece isso. Então, antes, mas eu vou tomar um fitoterápico, eu vou tomar um remedinho natural. Para. Porque você começa com o natural, você viu que não faz efeito, você vai partir para uma coisa muito mais séria, e aí você não vai conseguir se desvincular depois, porque eu vi, né, não sou adepta de remédio, então se eu posso não tomar, eu faço de tudo para não tomar, como eu já compartilhei com vocês, mas eu já vi mulheres que precisaram tomar remédio para dormir, e antidepressivos, e eu tenho uma querida que ela decidiu que devido ao trauma que ela vivenciou, ela ia tomar essa medicação. Quando ela decidiu parar, ela sofreu.
Ela chegou num nível que para não tomar o remédio ela ficava cheirando a caixa. Ela ficava cheirando a caixa, porque na cabeça dela, ela cheirando a caixa, ela ia sentir o efeito do remédio, ia melhorar até que ela parou. Conheço um rapaz também que ele tomava floral, e a mãe queria que o filho parasse de tomar isso. Floral a gente sabe que é natural, mas a mãe queria que ele parasse a qualquer custo, porque ele já estava dependente disso. Ele estava tão dependente que quando ia acabar, ele já mandava fazer outro no desespero, e ele já estava muito tempo tomando. Aí a mãe resolveu fazer o quê? Mudar. O floral acabou, ela disse que comprou, ela pegou água, colocou adoçante, ele tomou aquilo por 3 meses achando que estava tomando floral. Olha a cabeça, graças a Deus, né? Por ser natural, era um floral, não acarretou em nada. Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas eu estou dizendo para você, mulher. Se você tem acima de 40 anos, não tenha vergonha. Você não está velha, você está linda, maravilhosa, gostosa e se preparando para viver a melhor fase da tua vida. O problema é que para a gente chegar nessa melhor fase da nossa vida, a gente tem aí em torno de mais ou menos, pode ser para mais ou pode ser para menos, uns 10 anos de perrengue. Mas hoje a medicina nos auxilia e nos ajuda. Que nem no meu caso, que eu já falei para vocês, nossa, esse vídeo está ficando longo, que eu já falei para vocês, eu não sou adepta, não queria fazer a reposição hormonal, mas hoje, dia 26 de fevereiro de 2026, a gente esquece. Fiz mais uma bateria de exames de sangue e agora eu vou fazer mais exames neurológicos para levar tanto para neurologista e para endocrinologista para a gente ver o que eu vou fazer agora. Porque hoje a única coisa que me incomoda é esse apagão, esse esquecimento. Porque a gente se sente desconfortável. O tombo que eu levei eu já nem ligo mais, eu dei risada, mas eu tô falando e de repente eu fico assim, tipo... Sabe? Ou eu ia falar alguma coisa, deixa eu falar. E eu não lembro. Não é que eu vou lembrar dali 10 minutos. Não, gente, apaga de um jeito, eu esqueço de um jeito que mais nem uma semana depois eu consigo lembrar. Mas faz parte desse processo. Porém, se eu ver que está muito mais intenso, eu vou conversar novamente com as médicas para ver se de repente eu entro nessa cadeia aí de fazer a reposição hormonal. Então a minha reflexão de hoje para vocês, a minha dica de hoje para vocês, mulheres, lembra, tu não tá velha. 40 anos, 45, 50 anos não é velho e é natural a gente passar por isso. É físico, é o nosso físico, o nosso corpo passa por isso. Então previna-se, conversa com o ginecologista, não gostou do que ele falou, troca. Conversa com o endocrinologista, não gostou do que ele falou, troca. Conversa com o neuro, não gostou do que ela falou, troca. Porque no climatério a gente perde aquela massa cinzenta que fica no cérebro. Ela é responsável pela parte do Alzheimer. Muitas mulheres têm Alzheimer precoce porque não preveniram. Entendeu? Por isso que eu já tô indo lá. Porque exame do coração, eu já fiz todos os possíveis, coração ótimo, graças a Deus. Porque o estradiol, lembrei, o estradiol ele é responsável por um dos nervos do coração ou por um dos nervos da cabeça? Não lembro. Mas o estradiol é um hormônio que quando na gente despenca, misericórdia, a nossa saúde vai ladeira abaixo. Olha, só Jeová. Então conversem, tá bom? Não se automediquem. Se você tem mais de 40 anos, sentiu que a gente tem mais de 150 sintomas. Eu, Gisele, já relatei em mim, Gisele, mais de 27. Hoje tá safe, como diz meu filho, tá chuchu, beleza, hoje tá muito mais tranquilo. Mas eu já contestei em mim, é isso? Contestei? Não é contestei, constatei, tá vendo como a gente troca as palavras? Eu já constatei em mim 27 sintomas do climatério. Não significa que a gente vai viver todos, pode ser que você viva só um, ou pode ser que você seja um bombom de Deus que não viva nenhum. Porém, o mais... que grita, né, que a sociedade mais fala, que hoje fala-se muito, é a libido, a gente não é só de libido, a gente não é só de sexo, é as ondas de calor, a gente não é só onda de calor, porém essa onda de calor faz o nosso cérebro ferver, é onde a massa cinzenta dá problema e a gente começa a ter esses apagões, esses esquecimentos e futuramente, se não cuidar hoje, podemos desenvolver Alzheimer precoce, viu? Tá vendo? Formigamento, dor no corpo, perca de cabelo, ganho de peso, perca de massa muscular,
queda das vitaminas, tantas e tantas outras coisas podem acontecer. Se você sentir que tem alguma coisa diferente, procura um médico, não se automedique, não vá pelo que a mãe, pelo que a amiga, pelo que a sogra, pelo que a vizinha falou. Vá com o exame na mão e com o teste. Ah, mas aqui tá dizendo que tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Acontece, gente, porque você sabe o que você tá sentindo, tá? O médico vai ler no papel e vai falar, ai, não é nada. Eu não tô louca, porque eu falei já. Eu lembro que o ano passado, quando eu falei, ai, senhor, eu falo assim mesmo. Eu falei com a minha endocrinologista, eu falei, eu tenho uns, porque ela falou, como que anda a memória? Eu falei, tá de boa, assim. Tem umas coisas que eu esqueço, mas nada, né? Ela, se você vê que tá piorando, procure a neurologista, tá bom? Eu vi que piorou, procurei a neurologista. Pode não dar nada, mas a gente investiga, né? E eu lembro que o meu ginecologista, quando eu troquei, eu falei, mas eu sei o que eu tô sentindo. Ele, para, isso não é nada. Você pode tomar esse remédio, uma reposição hormonal, ele já me deu. Você toma essa reposição hormonal aqui, 150 pau. Você toma essa reposição hormonal aqui, e se melhorar, legal, se não melhorar, você volta de novo. Assim. Não perguntou nada do meu histórico, não pediu mais exames detalhados, assim, aí eu fiz, Falei, mas eu sei que eu tô sentindo, pode nem ser nada, mas toma esse remédio aqui que vai melhorar. Eu debati com ele, eu falei, eu sei que eu tô sentindo, ela, pode não ser nada. Então procura um médico, converse e lembre, meu amor, querida da minha vida, você não tá velha, você está se preparando para uma outra fase da sua vida que a gente vai viver juntas maravilhosamente. Tu entende isso? Tu entende isso? Tu tá entendendo o que eu tô falando? Porque parece que você não tá me entendendo. Porque, gente, o que eu falo, até para as pessoas ao meu redor, vai no mas a minha ginecologista falou que tá tudo bem. Gente, mas ainda assim, troca de laboratório, troca de ginecologista, faz exame de novo, pede o exame do estradiol, da testosterona, de não sei mais o que, de não sei o que. Hoje, eu tava contando, tava falando pro meu filho, eu fui fazer exame de sangue de manhã, deu mais ou menos 9 tubetes de exame, né, de sangue ali, de coleta, e eu contei agora 33 tipos de investigações no meu sangue, ela vai fazer tudo referente ao hormônio. É que eu não vou ler tudo aqui pra vocês, porque misericórdia. 33, Aí o médico pede para você um exame de sangue normal. A gente não faz exame de sangue normal. A gente faz exame de sangue completo. Isso porque o meu está totalmente completo. Mas com tudo aquilo que é o básico para a gente começar a investigar o que a gente está sentindo. Tá bom? Então reflita bastante sobre isso. E lembra, se você não bater o pé, se você não insistir, daqui a pouco, como a minha neuro falou hoje, muitas mulheres, mais de 70% das mulheres hoje, está indo para o psiquiatra, para o psicólogo sem necessidade, tomando remédio de tarja preta sem necessidade, porque os médicos estão com preguiça de investigar como que anda a parte hormonal da mulherada. Então bata o pé para que você amanhã não fique dependente de remédio, porque isso não é algo saudável pra gente, tá bom? Bom, é isso. Não sei quando eu vou aparecer, provavelmente eu venho depois, não sei quando eu vou fazer esses exames, provavelmente o de sangue vai ficar pronto dia 4. Mas eu ainda vou fazer o da neurologista. E aí, quando eu passar nas duas, eu volto aqui para contar para vocês como eu estou, tá? Se eu cair de novo, se eu não cair, como eu tenho esquecimento, né? Se eu vou pro banheiro e esqueço de tomar banho, porque é bem isso. Parar o que acontece. É para guardar uma coisa num lugar e guardar na outra, mas vida que segue, tá bom? Vejo vocês qualquer hora. Lembre-se que climatério é um processo fisiológico natural que nós mulheres experienciamos. Cuide, para que você não tenha problemas mais graves amanhã. A mulher precisa e deve se priorizar, tá bom? Vejo vocês qualquer hora. Beijos, tchau, tchau!